Jeremias capítulo 40. O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante-geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para a Babilônia. O comandante-geral me chamou de lado e disse: o Senhor, seu Deus, ameaçou destruir essa terra e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque o seu povo pecou contra Deus e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar desse país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradã me disse: volte aqui e fique em Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafá. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde você achar melhor. Nebuzaradã me deu mantimento e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei em Gedalias, em Mispa. E ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra de Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados que estavam no campo não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efaí, da cidade de Netofá, e Jezanias, de Maacá, foram com seus homens até Mispá, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias lhes disse: eu dou a minha palavra, que vocês não precisam ter medo de serem dominados pelos babilônios. Fiquem morando nessa terra, trabalhem para o rei da Babilônia, e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mispa, e quando os babilônios chegarem, serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar na cidade que vocês conquistaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados e voltaram para a terra de Judá, onde foram até Mispa, onde vivia Gedalia. E fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Careá, e os chefes dos soldados, que não se haviam entregado aos babilônios, foram a Mispa, onde Gedalias estava, e lhes disseram: sabe que Baalis, rei de Amon, mandou Ismael, filho de Netanias, matar o Senhor? Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte, em particular: deixe que eu mate Ismael e ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Por isso, se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão, e isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em Judá.
Mas Gedalias respondeu: não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira. Jeremias capítulo 41. No 7º mês daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família do rei, foi até Mispa com 10 homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali, tomando uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele pegaram as suas espadas e mataram Gedalias. Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia como governador do país. Ismael também matou os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali 80 homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas, e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus o Senhor no templo. Então Ismael saiu chorando de Mispa e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse: entrem e venham ver Gedalias. Quando eles entraram na cidade, Ismael e os seus homens os mataram e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate, temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Aí ele desistiu e não os matou, como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse poço com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon, levando como prisioneiros as filhas do rei e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzaradã tinha deixado Gedalias como o responsável por essa gente. Joanã, filho de Careá, e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime de Ismael que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã. Mas Ismael e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes dos exércitos que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros. Depois de ter matado Gedalias, assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão e partiram, parando um poço em Gerute-Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos babilônios. Estavam com medo deles, porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Jeremias capítulo 42. Então todos os chefes do exército e Joanã, filho de Careá, e Azarias, filho de Osaías, e pessoas de todas as classes, vieram falar comigo, dizendo o seguinte: por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore ao Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados nessa terra. Antes nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor, seu Deus,
para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer. Eu respondi: tá bem, vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que ele dizer. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram: que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós, se não obedecemos a todas as ordens que ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens, nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecemos o Senhor, tudo correrá bem para nós. 10 dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Careá, e todos os chefes dos exércitos que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que orasse, disse o seguinte: se vocês quiserem continuar a viver nessa terra, eu edificarei a nação e não a destruirei, plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nessa terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem desobedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nessa terra. Não digam assim: vamos morar no Egito, onde não temos mais de enfrentar a guerra, nem ouvir o toque de atacar, nem passar fome. Se vocês falarem assim, então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, dirá: se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito, então vão ter de enfrentar a guerra de que vocês têm medo. A fome que vocês temem vai segui-los, e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome ou de doença. Não sobrará ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor cairão sobre vocês, como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa, e outros zombarão de vocês e usarão o seu nome para rogar pragas, e vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda: o Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá não devem ir para o Egito. Por isso, agora eu os aviso: vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor, nosso Deus, e me disseram: orem ao Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo, mas vocês não estão obedecendo ao Senhor, nosso Deus, em nada do que ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disso: vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença, ou na terra para onde querem ir e onde querem viver.